Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Amigos e amigas, lamentavelmente, o grupo que hoje se intitula como bolsonarista não tem sequer um mínimo de raciocínio lógico ou tem esse raciocínio acima da medida, que faz com que eles interpretem que são vítimas da democracia. Ora, tivemos uma eleição onde todas as falcatruas possíveis e imagináveis foram feitas pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Não ganhou a eleição. Mas essas pessoas entendem que não é necessário eleição, que o que precisa acontecer no Brasil é a vontade deles, somente a vontade deles deve prevalecer de forma forte e que essa vontade seja, antes de tudo, aniquilar definitivamente os mais fracos. É uma teoria nazista. E o que é pior, meus caros e minhas caras? Eu vou colocar um vídeo para você que eu recebi hoje de uma amiga que me mandou. Na verdade, colocando como vítimas esses bandidos, arruaceiros, baderneiros, criminosos que foram a Brasília destruir o patrimônio, mas não destruir o patrimônio achando que assumiria o poder, mas para achincalhar, para humilhar a democracia e dizer, a partir de agora, nós vamos governar com mão de ferro. Não nós que somos boi de piranha que aqui estamos, mas aqueles que nos conduziram até aqui, para que você entenda de uma vez por todas que não é necessário o Congresso Nacional, não é necessário Superior Tribunal Federal, tampouco Palácio do Planalto. É a chibata, a baioneta e o dinheiro do garimpo, do agronegócio é que vão mandar em você. Esse era o objetivo. Tem mais outros objetivos por trás, mas evidentemente, apesar de serem alguns ali no meio idiotas, você não vai imaginar que alguém que destrói, entra lá, esculhamba tudo, quebra a cadeira, quebra o computador e diz, olha, assumimos o poder. Não era isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo ridículo, algo assim inimaginável, mas que passa na cabeça do bolsonarista como algo correto. E eles são vítimas. Olha o que eles estão colocando nesse vídeo que eu peço a sua atenção. Você vai ver e ouvir agora.
Prestar atenção, meus caros e minhas caras. Os bandidos agora são vítimas como os judeus. Vejam que coisa mais absurda. Eles se colocam fazendo uma comparação entre o que aconteceu na Alemanha em 1930 ou 31, que aqueles judeus foram colocados no campo de concentração, foram presos, tiveram seus bens tomados, apenas por serem judeus. Claro que a Alemanha tinha algumas queixas lá, principalmente da agiotagem que os judeus praticavam na Alemanha. Não era justificativa de forma nenhuma para as atitudes tomadas. Tanto que hoje na Alemanha, alguém que se declarar nazista é preso automaticamente. Havia um grupo na Alemanha, agora ainda em 2022, que estava organizando um suposto ataque à Câmara Federal da Alemanha. Todos foram presos antecipadamente. Por quê? A lei, ela precisa se antecipar ao crime quando se trata da segurança nacional. Aqui no Brasil, o que aconteceu em Brasília foi orquestrado, organizado na frente dos quartéis do Exército, com a colaboração total do Exército, notadamente do Exército de Brasília. E aí, esses marginais, acostumados a privilégios de se safarem sempre dos crimes que cometem, e notadamente exploram a mão de obra barata e querem barateá-la ainda mais para que tenham cada vez mais lucros. E aí eles contam com o apoio de quem? Infelizmente, das Forças Armadas Brasileiras. Por quê? Só em país de quinto mundo que general de exército manda no governo. Não há nenhuma nação civilizada no mundo que general, coronel, soldado, seja lá o que for, diga qualquer coisa no aspecto da política. Mas isso não é porque o militar ele é inferior. Não é isso. Isso é porque o militar ele possui uma arma que é do Estado e possui o poder do Estado por portar essa arma em uma farda. Ocorre que esse poder só pode ser exercido sob um comando civil, sempre será assim na democracia. Você precisa da Força Armada. Mas aí o cidadão entende que ele passa a ser superior e aí acha que tem que modelar, tutelar, organizar e desorganizar qualquer governo, coisa que não lhes cabe. Militar algum, os militares não têm esse poder. Daí então, quem escora isso? Os grandes latifundiários, os garimpeiros que vão lá matar os índios com a ajuda de alguns militares. Infelizmente isso é verdade e a verdade precisa ser dita. Nós não podemos ficar com receio de dizer a verdade, porque toda vez que você tem receio de dizer a verdade, a mentira prevalece, que é o caso que está literalmente acontecendo agora no Brasil com essa bandidagem organizada. Vejam, meus caros e minhas caras, uma senhora condenada por tráfico de drogas entrou no STF, chegou lá e defecou. Quer dizer, é uma mulher desclassificada, inservível, mas nós não podemos matá-la, ela tem que seguir o rigor da lei. O outro, coronel do Exército, foi lá reclamar porque o gás lacrimogêneo atingiu o olho da esposa dele. Esse vagabundo devia estar na cadeia, mas o vagabundo não foi para a cadeia.
Entenderam como é que funcionam as coisas? Porque, infelizmente, há uma contaminação nas Forças Armadas brasileiras que não entendem qual o verdadeiro papel dela. E é preciso que a sociedade civil organizada os faça entender. E aí eles ficam se vitimizando. Agora, olha o detalhe. Tem uma senhora chamada Regina Duarte, que fez muito sucesso. Nunca achei que ela fosse nada assim de grande atriz, nem nada e tal. Porém, essa moça é filha de um militar. E o que é que ela fez como opção de vida? Ela teve 5 maridos oficiais, né? Mas não estou querendo entrar aqui na vida pessoal dela, não. Apenas dizendo o seguinte. Mas ela nunca quis casar com nenhum deles. Por uma razão, sabe qual, gente? Porque se ela casasse, ela perdia a pensão do pai. Veja que coisa absurda. Você sabia que é assim que funciona? Filha de militar, se ficar solteira, vai receber dinheiro a vida toda. Houve um caso aqui no Brasil de uma filha de um militar que, quando o militar faleceu, ela tinha 1 mês de vida. Ela recebeu a pensão do povo do Brasil durante 103 anos. Porque ela morreu com 103 anos. Então, esse pessoal é que está lutando para que isso continue. Eu não tenho certeza, mas eu soube que houve uma lei de que a partir de 2002 essa regalia teria acabado. Não sei se é verdade, mas precisava acabar. Eu sei também que isso não é só militar. É funcionário da Receita Federal, é filho de deputado, senador, por aí também. Tem uma bagunça aí. Então, é esse pessoal que foi para lá. Aposentados, pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro entendeu que ele precisava cumprir as ordens de Mourão, de Braga Neto, do general Heleno e do general Vilas Boas, que estabeleceram a ele que era para militarizar o governo para que o projeto Brasil 2035 vingasse. E você sabe qual era a coisa mais importante que tinha nesse projeto? A venda das universidades públicas para o setor privado. Logo, você só poderia estudar se tivesse dinheiro. O pagamento pelo atendimento no Sistema Único de Saúde. Deu para entender? Veja só. Você tira a escola pública gratuita que revela talentos pobres e ricos e vende para os seus amigos da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada é que faz tudo correto, né? Está aí o exemplo das lojas americanas. Você quer ver outro exemplo importante? Tiraram o Banco Central do jugo do governo Bolsonaro, independência do Banco Central. Você sabe o que o Banco Central Independente fez, meus caros e minhas caras? Você acha que isso é possível? O Banco Central Independente esqueceu de contabilizar R$1 bilhão. Não erra, né? Pois é. Então, esse projeto precisava de um títere, e o títere é quem? Bolsonaro, marionete. Ele colocou não 8.300 militares em postos civis no governo, mas 12 mil. Com isso, ele contaminou as Forças Armadas. Por quê? O cidadão que era cabo, ou soldado, ou sargento, no Poder Civil ele ganhava o dinheiro do Poder Civil e ganhava o dinheiro lá do salário de militar que ele era. Logo, você tira do Poder Civil esse trabalho
essas pessoas que poderiam trabalhar e fica alguém ocupando, servindo como dois, né? Aquela história do homem armado vale por dois. Com isso, todo militar viu o quê? Uma oportunidade de dizer, bom, eu entro na Marinha, na Aeronáutica e no Exército e depois eu vou ocupar um cargo lá, eu vou carregar um papel lá no Palácio do Planalto, eu vou na FUNAI, eu vou na Codevasf, eu vou em qualquer empresa do governo e vou lavar a jega. Esse projeto não é de agora. Em 1964, no golpe militar, a mesma coisa. Eu estou dizendo a você o seguinte, eu trabalhava nos Correios e Telégrafos. Ali na Praça da Inglaterra, junto da Baía de Todos os Santos, maravilhosa, do Mercado Modelo, né? E do restaurante Havana, que eu gostava muito. No caminho da Igreja do Bonfim, se você quiser, no Inverso, ou então vai nos mares ali até a Conceição da Praia. E ali era impressionante a quantidade de militares que tinham dentro dos Correios. Até motorista dos Correios, ou era do Exército, ou era da Marinha, ou era da Polícia Militar, militares. A coisa era tão verdade que o presidente dos Correios e Telégrafos, no meu período, chamava Aldo Boto de Barros, coronel do Exército. Esse homem chegou a ser o presidente da União Postal Universal, que é maior do que a ONU. Porque a ONU tem países não alinhados que não pertencem à ONU, se não quiserem. Mas a União Postal Universal, ela não tem distinção política. Então, todos os países do mundo pertencem à União Postal Universal. E teve esse, que era presidente dos Correios à época, né? Era normal você ver isso. Os Correios e Telégrafos da Bahia foi dirigido também por um coronel do Exército chamado Joalbo Figueiredo, de alguma coisa, que já tinha sido secretário de Segurança Pública no governo de Antônio Carlos Magalhães. Então, nós ficamos sob esse comando, isso só onde eu estava nos Correios. Agora você imagina a Embratel, INSS e aí afora. Então, essa é uma vantagem que foi perdida a partir de 1985, quando o governo militar apodreceu e caiu de podre, e você redemocratizou o Brasil em 88. E a partir daí, os militares tiveram que voltar para os quartéis. E estava tudo bem, eles tinham até recuperado algum tipo de consideração do povo brasileiro. Até a chegada de Bolsonaro para colocar o projeto desses que eu falei anteriormente, não de Bolsonaro em si, porque Bolsonaro era um militar que foi convidado a sair pela porta do fundo do Exército. Então, meus caros e minhas caras, a vitimização desse povo é algo risível. Aqui, na minha cidade, Vitória da Conquista, onde eu falo com vocês, meus caros e minhas caras, a porta do tiro de guerra, que esses animais não sabiam sequer que o tiro de guerra não tem nada de militar. Não tem arma, não tem bala, não tem nada. Não tem sentinela, não tem nada a ver com o tempo que a gente servia, que pegava arma de verdade e bala de verdade, e atirava e aprendia a atirar. Não tem nada disso mais. E o comando do tiro de guerra é da prefeita de Conquista ou de qualquer prefeito. É assim que sempre foi. E agora piorou. Mas ali se colocaram o quê? Contra um resultado limpo, legítimo da urna. Porque não querem de forma nenhuma, meus caros e minhas caras, que a universidade pública se expanda. Não querem que haja construção das casas populares para os pobres. Não querem as construções das cisternas para poder amparar o povo nordestino. Querem a exterminação do povo indígena do Brasil. Está provado aí que Bolsonaro deixou os Yanomamis morrendo de fome. Mas não é Bolsonaro só, gente. É o esquema.
é o estabelecimento da coisa. E aí você vai destruindo. Ora, se você não tiver Yanomami, você tem ouro, você tem prata, você tem nióbio, você tem uma série de minerais que vão fazer muita riqueza das pessoas que puderem pegá-los. Mas vão matar os rios. Mas pouco importa. A natureza que cuide adiante, não é assim que eles raciocinam? O amanhã a Deus pertence. Então, não se trata de urna com defeito, porque não havia defeito na urna. Inventaram a história do código-fonte. Código-fonte, meus caros e minhas caras, nada mais é do que a receita de um bolo. Eu estou falando da receita de um bolo, que foi o exemplo que eu usei para minha amiga. E lá na receita de um bolo diz assim: você tem que colocar 2 ovos, meia xícara de manteiga, meio quilo de farinha de trigo, 1 litro de leite, e assim lá vai, né? O que é que o código-fonte diz? Você vai apertar a tecla tal, vai sair assim, 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 vai sair, vai dar esse número assim. Essa é a receita lá do código-fonte. Esse é o código-fonte. Nada desse código-fonte tem a ver com o voto que entra. Não tem meximento no voto. Agora, quando você vai lacrar a urna, se for o caso, aí você poderia, em tese, inserir alguma coisa. Só que no lacramento da urna, ela é pública, tinha tanta gente lá vendo. Aí você vê que está tudo zerado. Claro que quem está dizendo isso, que a urna tinha defeito, está mentindo. Claro que todas as pessoas que disseram: olha, eu votei em João Manuel e saiu errado. Mentira. Aqui teve um vagabundo de Vitória da Conquista que mandou para mim dizendo que ele votou em Vitória da Conquista e votou lá no lugar que ele estava. Vou preservar o nome do moleque. Aí eu falei: não, então tudo bem, já que você me deu o seu nome inteiro, eu vou levar aqui agora para o juiz e vou levar e vou dizer que você está dizendo que votou em Conquista e votou aí onde você está. Ele tremeu nas bases. Por quê? Porque ele estava mentindo. E aí aparecia alguém com: olha, eu estou aqui nos Estados Unidos com isso. E aí essa mídia vagabunda que fica por trás, aí que faz esse repasse para as pessoas que querem idiotizar a população brasileira, fica expandindo essa mentirada. Tudo mentira. Nada se comprovou. E deu tudo certo lá. Tanto é verdade isso, meus caros e minhas caras, que o presidente Jair Bolsonaro colocou 2.650.000 pessoas no programa Auxílio Brasil, que ele chamou, visando o quê? Isso eu estou dizendo no mês de outubro, depois que ele perdeu o primeiro turno. Depois que ele perdeu o primeiro turno, apareceu necessidade famélica em 2.650.000 famílias. Canalha! Você viu que aquele grande jornalista, Caco Barcelos, ele foi verificar uma coisa numa cidade do Mato Grosso, chegou lá e viu outra. Reunião na prefeitura, onde cada um recebia R$50 por participar da reunião, desde que declarasse o voto a Bolsonaro e entregasse o zap e o documento. Ali, aquele encaminhamento ia exatamente para o Comitê de Campanha Nacional de Jair Bolsonaro. E ali ele controlava a quantidade de votos que ele estaria recebendo a cada momento que aquilo chegava do Brasil inteiro. Por isso ele acreditou na vitória. Deve ter colocado, viu que conseguia passar Lula diante daquela falcatrua e mais as outras, do voucher para caminhoneiro, taxista, gasolina diminuindo de valor de forma terrível, como todo mundo viu. Então, diante de todas essas coisas e mais aquela garantia daqueles 50 contos que ninguém sabe de onde estava vindo, que era repassado da prefeitura, daquele local onde Caco Barcelos pegou, aí você tinha certeza que venceria as eleições. Por isso não importava arrebentar o país como ele arrebentou.
Um amigo me mandou aqui dizendo que o Brasil teve um superávit no governamental de quase 200 milhões de reais, mas é o contrário. De restos a pagar. Restos a pagar é o seguinte: quando você muda de um governo para outro, você tem uns contratos que tem a vencer. Mas esses contratos devem ter respaldo financeiro. Acontece que Bolsonaro deixou 255 bilhões de reais para serem pagos no governo Lula sem o dinheiro. Entenderam? Sem o dinheiro. Então significa o quê? Tanta certeza que ele tinha que poderia vencer, e isso ficava em brancas nuvens. Vou explicar para você de novo, principalmente para você que é de Vitória da Conquista. Quando o prefeito Guilherme Menezes deixou o governo para que o prefeito de saudosa memória, Erzem Gusmão, assumisse, ele deixou 9 milhões de reais em restos a pagar. Entenderam? Mas deixou no caixa da prefeitura 17 milhões de reais para pagar o resto a pagar e ainda uma sobra. No caso aqui do Bolsonaro, houve o contrário. 255 bilhões de restos a pagar, com dinheiro nenhum no caixa. Entenderam? Tudo isso porque foi o ano eleitoral e o cara fez o diabo para ganhar. Aí perdeu. Tentou de todas as formas dar um golpe, mas que tipo de golpe se daria? O golpe clássico era impossível. Os Estados Unidos da América mandou dizer, negativo, se der golpe, pode ter certeza que os marines descem. Aí o cara falou, peraí, quieta. Aí precisava criar uma maneira de golpear. Aí precisava criar uma que eles chamam de narrativa. Aí começaram a mentir. E graças a Deus, nós temos um ministro, herói do Brasil, Alexandre de Moraes, que fez cumprir a lei sempre e não se intimidou diante de tantas ameaças de morte e fez a lei prevalecer. Mas Bolsonaro e seus asseclas tramavam uma declaração de garantia da lei e da ordem apenas em cima do Tribunal Superior Eleitoral, onde, com uma canetada, eles iriam mudar o resultado da eleição, proclamando Jair Bolsonaro como vencedor. Iriam inventar um erro, que era algo muito difícil, impossível, até porque não tinha erro. E com isso, pareceria para parte da população de que o tribunal teria tramado. Não deu certo, por isso o Bolsonaro ficou choroso, triste. Não deu certo. Tanto é verdade que essa minuta, ou seja, o decreto estava pronto na mão de quem? Do seu ministro da Justiça, que está preso hoje por vagabundagem. Então, aqui não tem nada a ver com a Alemanha. Todos aqueles bandidos que estavam em Brasília, depredando as sedes do governo, são vagabundos, são criminosos e, como criminosos, devem ser tratados. Boa tarde.